Nós temos aprendido desses dias que confiar no coração é extremamente perigoso. Por isso, é perigoso viver de acordo com aquilo que nós sentimos. É perigoso a gente viver de acordo com os nossos sentimentos. E por muitas vezes, o que nós fazemos? Nós olhamos muito para o nosso coração, olhamos muito para aquilo que sentimos, e nós deixamos de lado os princípios que a palavra nos ensina. Porque nós nos baseamos acerca daquilo que sentimos. Ontem, quem não veio no fórum ontem aqui, perdeu, foi algo sensacional. E eu lembro até que foi a Paula que citou sobre o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. E dentro de uma sociedade, foi citado isso também ontem, de uma sociedade em que você tem que ser feliz a qualquer custo. Nós muitas vezes deixamos de lado os princípios e seguimos o nosso coração. Seguimos as situações que estão ao nosso redor. É por isso que nós dedicamos o mês de setembro para falar de emoções. Em como nós podemos controlar as nossas emoções. Porque se nós não controlarmos as nossas emoções, com certeza as suas emoções irão te controlar. E eu quero orar com vocês pedindo para que o Senhor nessa manhã fale aos nossos corações e nós possamos sair daqui cheios do Espírito Santo. Talvez você entrou aqui hoje com seu coração aflito. Talvez você entrou aqui hoje orando por uma direção de Deus na sua vida. Eu quero te dizer algo. O Espírito Santo vai falar com você. Como diz o apóstolo João, Jesus através do apóstolo João lá em Apocalipse. Quem tem ouvidos, que você tenha ouvidos nessa manhã. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, por nós estarmos reunidos aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor. Como cantamos aqui é por ti, Senhor. Por Ele, nós estamos gastando as nossas vidas, nós estamos entregando as nossas vidas, meu Pai. E que nessa manhã o Teu Espírito venha falar aos nossos corações, nos ministrar, nos dirigir, nos exortar, venha nos trazer uma realidade nova, aonde nós, como discípulos Teus, meu Pai, nós possamos apoiar as nossas vidas e seguir numa nova direção, em nome de Jesus. Muito obrigado por este momento, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 4, verso 12. Filipenses, capítulo 4, verso 12. Quem vai nos ensinar sobre inteligência emocional hoje, o nome desse homem chama-se Paulo. Viu, Roberto? Apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo nos diz o seguinte em Filipenses 4, verso 12 e verso 13, diz o seguinte: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O famoso verso 13 diz o seguinte: tudo posso, aonde? Meus irmãos, se tem alguém que sofreu na vida e que tem muito para nos ensinar, o nome deste homem é Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo enfrentou muita coisa. O apóstolo Paulo enfrentou nudez. O apóstolo Paulo enfrentou fome. O apóstolo Paulo encarou a morte. Inclusive, ele foi morto decapitado. Se a palavra nos mostra um homem que sofreu, este homem foi o apóstolo Paulo. E ele nos diz o seguinte: este homem que sofreu, que passou por tudo o que passou, ele nos diz o seguinte: aprendi o segredo de viver contente. Olha isso, irmãos. Pense na profundidade disso. Aprendi o segredo de viver contente. Paulo
nas suas epístolas, ele conta muita coisa boa, mas ele destaca muito do sofrimento, e você vê lá em Atos também, dos sofrimentos que ele passou. E aí chega ele, escrevendo para a igreja em Filipos, ele escreve o seguinte: eu aprendi o segredo de viver contente. Paulo está nos dando aqui o mapa. Paulo está nos dando aqui um caminho a nós percorrermos. Paulo está nos ensinando o segredo do equilíbrio emocional. Porque Paulo, diante de todas as dificuldades que ele passou na sua vida, diante de tudo que ele enfrentou, diante da nudez, diante da perseguição, de tudo que ele passou, ele declara o seguinte: tudo posso. Nós vemos muito essa frase tatuada, né? Jogador de futebol, tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase, o verso 13 de Filipenses 4, virou um jargão. Muitas vezes declarou uma declaração de vitória. Virou uma frase de efeito. Mas nós precisamos entender na essência o que significa essa frase. Muitas vezes as pessoas associam essa frase com aquilo que tudo que eu quiser, o Senhor vai me dar. Então, a famosa teologia da Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Isso é a teologia da Xuxa, né? Conhecia? Teologia da Xuxa. E associa-se muito essa frase, virou uma frase de efeito. Mas a ideia do texto, a ideia do verso 13 que Paulo nos traz como ensinamento aqui, sabe o que ele está falando? Ele está falando o seguinte: eu sou capaz de enfrentar qualquer coisa. Eu sou capaz de enfrentar as piores situações da vida, porque Deus me dá força. Você entendeu? Eu sou capaz de enfrentar até as piores situações da vida, porque Deus me dá força. E é esse é o segredo da inteligência emocional. O segredo da inteligência emocional é não olhar para as circunstâncias, mas olhar para Deus e entender que em Deus está o quê? A nossa força, a nossa esperança, a nossa alegria e uma nova história. E através da vida de Paulo, eu quero aprender com vocês isso hoje. Abra sua Bíblia comigo, vá lá em Atos capítulo 27. Vamos ver isso na prática na vida de Paulo. Atos 27, verso 9. Paulo passou por muitas crises. Paulo passou por muita coisa. Mas eu quero fazer uma leitura com vocês de um episódio na vida dele. Um episódio em que ele passou por uma grande dificuldade. Eu não vou entrar no contexto do porquê ele estava indo para essa navegação, porque senão nós vamos nos prolongar muito aqui. Mas eu quero analisar alguns fatos da crise que Paulo enfrentou. E Atos 27, verso 9 e verso 10 nos diz o seguinte, olha só. Tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso, Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Nós estamos diante de um episódio em que eles iam fazer uma navegação. Eles estavam diante de um momento que eles iam fazer uma navegação. Havia passado um tempo para começar essa navegação. E o que acontece? Aqueles homens estavam impacientes. Aqueles homens estavam impacientes. E aí Paulo chega até diante deles e diz o seguinte no verso 10: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Aqueles homens estavam prestes a entrar
numa grande situação desastrosa, como diz Paulo, em virtude da impaciência. Eles queriam muito partir para aquela navegação, mas Paulo estava fazendo o quê? Paulo estava alertando aqueles homens. Paulo estava trazendo a eles que eles tinham que ouvir a orientação dele. Mas Paulo fala, mas ele fala como quem fala ao vento. Sabe quando alguém te dá um conselho, e esse conselho vai contra o que você quer, vai contra o que você acha que é o certo, melhor, vai contra a sua vontade, porque você quer muito fazer aquilo, você quer muito, aí vem alguém e fala assim, não faça isso, vá por esse outro caminho. O que você faz? Não é de Deus isso não, porque Deus está falando no meu coração. E aí está acontecendo aqui, impaciência. Sabe qual é muitas vezes a causa das nossas crises? Sabe por que muitas vezes a gente, vou usar a expressão aqui, se lasca? Porque, Fabi, nós somos impacientes. Nós não sabemos esperar. Nós não sabemos esperar o tempo de Deus. Paulo era a boca de Deus diante daqueles homens. Olha só. Paulo estava falando, olha, eu estou vendo que a nossa viagem será desastrosa, acarretará prejuízo para o navio, para a carga e para as nossas vidas. Mas o que aqueles homens fazem? Eles resolvem não ouvir. E aí quando você lê o verso 11, tem um outro ponto da crise. Porque no verso 11 diz o seguinte, mas o centurião, em vez de ouvir Paulo, falava. Em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Aquele homem ouviu o conselho de Deus. Era Deus que estava falando com o centurião, através de Paulo. Mas como ele queria muito viajar logo, o que ele fez? Ele foi falar com o piloto e com o dono do navio. Ele procurou naquele momento a instrução dos especialistas. E sabe qual o grande problema, meus irmãos? É que nós temos a tendência de dar crédito o que as pessoas de aparente sucesso dizem. A gente vai procurar especialistas nas redes sociais, especialista no Instagram, especialista no YouTube. A gente procura muitos especialistas, mas nós não ouvimos aquilo que Deus nos fala acerca das nossas crises. Sabe por quê? Porque muitas vezes, muitas não, nas maioria das vezes, o conselho e a direção que Deus nos dá vai contra o que você acha que você quer. Deus está te falando para você fazer algo. Mas você vai ouvir o Visconde Sabugosa. Você vai ouvir Fui longe agora. Fui longe. Só quem é do tempo lembra. Né, Fabi lembra? Lembra sim, você riu? Você vai ouvir o youtuber X que passou. Só que Deus está falando com você. Irmãos, um grande problema, sabe qual que é? Nós temos a tendência de ouvir as pessoas erradas. Nós ouvimos as pessoas erradas. E vivemos em dias que surgem muitos novos métodos para lidar com as situações. Você pode ver isso. Você vai ver, se você abrir a sua rede social agora, o seu YouTube, vai aparecer alguém te vendendo um método para você sair da dívida. Alguém te vendendo um método para você emagrecer. Alguém te vendendo um método para você ficar rico. Existem muitos especialistas. Só que nós não queremos ouvir aquilo que Deus fala. Vivemos em dias em que todo mundo é especialista em alguma coisa, mas ninguém vive nada. Porque existem muitos especialistas, e os especialistas têm a tendência de nos dar atalhos, ou então de nos vender promessas.
Mas nós precisamos começar a ouvir a Deus. E essa era a questão ali. Essa era a questão aqui. O centurião teve a oportunidade de ouvir a Deus. Mas ouvir a Deus ia contra a ansiedade dele. Ouvir a Deus ia contra a impaciência dele. Então o que era mais fácil? O que era mais gostoso ouvir? Os especialistas, porque eles falam o quê? Vamos. E sabe outra coisa que Paulo esbarra aqui com aqueles homens? Ele esbarra também no seguinte, aqui cortou, mas é a orientação da maioria. Se puder no PowerPoint, corto, caiu para baixo aqui, foi a configuração. A orientação da maioria. Em Atos 27, 12, na primeira parte do versículo diz o seguinte, olha só. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, olha só, o que eles estão olhando aqui? As circunstâncias. Nós vamos chegar em circunstâncias daqui a pouco. A maioria decidiu que deveríamos continuar navegando. O centurião consultou o piloto e o dono do navio. O que o piloto e o dono falaram? Vamos embora. O centurião consultou quem? A maioria. O que a maioria fez? Vamos embora. Consultou a geral. Vamos embora. E sabe qual é o grande problema? Muitas vezes nós estamos ouvindo a maioria também. O que a maioria diz? E presta atenção no que eu vou te falar. Nós abrimos mão de chamado de Deus. Nós abrimos mão de princípios da palavra. Nós abrimos mão de muita coisa. Sabe por quê? Porque a maioria falou. Sabe a famosa expressão? A vaca que vai com as outras? É assim. A maioria falou, eu vou também. Isso não importa para mim se eu vou abrir mão de princípios, se eu vou negociar muita coisa. Porque quem está passando pela minha situação sou eu. Eu estou infeliz aqui. Eu estou infeliz no meu relacionamento. Eu estou passando por dívida. Eu estou passando por situação. Eu estou passando por crise. E Deus falou isso, mas eu acho que não foi Deus. Porque no meu coração, coração do homem enganoso, não caiu muito bem. Mas a maioria está falando para mim fazer isso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. E nós negociamos aquilo que Deus nos fala pela opinião da maioria. Só quero dizer uma coisa, isso é perigoso, sabe por quê? Sabe por quê? A maioria não é a voz de Deus. A maioria não é a voz de Deus. E sabe o que a maioria vai fazer muitas vezes com a gente? Vai nos levar para um lugar mais confortável. Vai nos levar para um lugarzinho mais gostoso. Mas não é o lugar que Deus quer que você esteja. Aí, no verso 13 nos diz o seguinte: começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso lançaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Presta atenção. Começou a soprar um breve vento, um suave vento. E aqueles homens pensaram que haviam obtido o que desejavam. E o que eles fizeram? Olha, o vento chegou, está soprando o vento, levanta a âncora e vamos logo para Creta. As circunstâncias. Quando tudo estiver soprando a seu favor, não pense que isso pode ser algo bom. Está tudo dando certo, pastor. Está tudo dando certo. Cuidado. Porque o caminho mais confortável nem sempre é o caminho de Deus. Deus tinha falado para Paulo o que ia acontecer. Mas para aqueles homens foi melhor ouvir o piloto e o dono do navio. Para aqueles homens foi melhor o quê? Eles ouviram o piloto, ouviram a maioria. Olha só, quanta confirmação de Deus. E está batendo um vento ainda, um suave vento. É sinal de Deus. Preste atenção.
nem tudo que acontece a seu favor é sinal de Deus na sua vida. Cuidado. Cuidado. Uma outra maneira que nós nos colocamos em problemas, sabe o que é? É quando nós confiamos nas circunstâncias. Quando nós confiamos nas circunstâncias, está aí um momento em que nós nos colocamos em problemas. Qual era, quando nós lemos aqui, olhando friamente, qual foi o maior problema aqui desses homens? Qual foi o maior problema? Navegar? Sabe qual foi o maior problema deles? Não confiar em Deus. Não confiar em Deus. Sentimentos enganam. Circunstâncias enganam. Aprenda uma coisa, meu irmão. Deus vê aquilo que você não vê. Sabia disso? Sabia que Deus vê aquilo que você não vê? Deus enxerga, irmãos, lá. Ele é o Senhor do tempo. Ele é soberano. Ele é totalmente soberano e enxerga aquilo que nós não enxergamos. Nós declaramos todos os dias: eu confio em Jesus, eu creio em Jesus. É isso ou não é? A gente faz, a gente declara, a gente ora, a gente faz as declarações, a gente chora, irmãos, a gente chora na igreja. Olha que coisa linda. E quando a oração arrepia, aí é que o negócio vai. Mas sabe qual é o grande problema? O grande problema é que são declarações da nossa boca, porque o nosso coração não confia em Deus. Nós confiamos nas circunstâncias, nós confiamos nos especialistas e confiamos, sabe em quem? Na maioria. Na maioria. E aí abrimos mão. Aqueles homens resolveram não ouvir a Deus. E sabe o que aconteceu com eles? Eles navegaram rumo a um furacão. Olha que maravilha. Olha que beleza. Eles não ouviram a Deus. E eles navegaram rumo ao furacão. E aí o verso 15 vai nos começar a mostrar agora qual foram os efeitos daquela crise. Quais foram os efeitos daquela crise? E aí o verso 15 fala o seguinte: o navio foi arrastado pela tempestade. Olha só. Sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos como? Ficamos à deriva. O que aconteceu com eles? A primeira coisa que aconteceu com eles em meio à crise, que é o que acontece com a gente, tá? Isso acontece com a gente. Nós perdemos o controle. Nós perdemos o controle. Falta o controle para nós. A primeira coisa é que quando a gente acha que está tudo bem, o vento está soprando a favor, está tudo belezinha, está tudo bom, e aí vem a crise, vem a tempestade, vem o furacão, a primeira coisa que acontece, nós perdemos o controle. E a primeira coisa que acontece, sabe o que é? A gente fica desnorteado. A gente fica sem rumo. Talvez você tenha na sua mente, ou você já teve no passado planos, projetos, coisas maravilhosas que você falou: agora vai, agora vai. Quem já falou agora vai? Levanta a mão. Eu já falei já. Agora vai. Ninguém me segura, agora vai. Tá tudo dando certo. E de repente vem um furacão. E hoje você está totalmente desnorteado, sem rumo, sem saber para onde ir, porque perdeu o controle. E aí depois que a gente perde o controle, começam a acontecer as coisas. E aí no verso 18 diz: no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela olha só. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, que eles fizeram? Começaram a lançar fora a carga. E qual foi o aviso que Paulo falou para aqueles homens? Que eles teriam prejuízo. Contra o navio, contra a carga e contra as suas vidas.
Eles começaram a jogar fora tudo que viam pela frente. Comida, palmeirense, São Paulino, Santista. Tudo que eles iam pela frente estavam jogando fora, menos corintiano. Agora nós estamos bem na foto agora. Em nome de Jesus. Pode falar em nome de Jesus para ti, por favor? Começaram a jogar tudo fora. Tudo. Era peso, joga fora. Sabe o que isso me ensina? Isso me ensina que as nossas crises, quando nós enfrentamos elas tendem, em primeiro lugar, fazer a gente perder o controle. A gente perde o controle de tudo. E quando nós vamos ver, nós estamos lidando com prejuízos. E não é só prejuízo financeiro. São prejuízos emocionais. São prejuízos em relacionamento, são prejuízos familiares, são prejuízos em muitas áreas das nossas vidas, em virtude de quê? De que nós perdemos o controle. Nós começamos a viver efeitos de crise nas nossas vidas. E aí a gente entra nessa tempestade, com violenta chuva, e o que acontece lá na frente? A gente começa a perder a esperança. E aquele povo diz o seguinte, aqueles homens, olha só, não aparecendo nem sol, nem estrela. Por quantos dias, irmãos? Quantos dias? Muitos dias. E continuando a abater-se sobre nós, olha só. Muitos dias, continuando a abater sobre eles uma grande tempestade. Aí a palavra diz, os homens, finalmente, perdemos toda a esperança de salvamento. Em meio às nossas crises a gente se sente assim. É ou não é? Os milagres se tornam distantes, as soluções não existem. A única coisa que nós enxergamos na nossa frente, sabe o que é? Mais crise, mais tempestade. Minha pergunta para você aqui nessa manhã, você não precisa me responder, mas responda para você. Quanto tempo você está em crise? Quanto tempo você está em crise? Quanto tempo você está em crise? Aqueles marinheiros, da referência que nós lemos, eles tinham perdido toda a esperança. Eles haviam perdido toda a esperança. E eu fico imaginando um cenário. Tempestade, chuva, sem comida, com fome, o caos. Imagina o caos. E Paulo sossegado. Sossegado. Como quem está passeando num resort, num cruzeiro. Passeando. Paulo sossegado. E meus irmãos, agora é aqui que vai começar a mensagem. É nessa reação de Paulo que está o grande segredo. É nessa reação de Paulo que está o grande segredo da inteligência emocional. O segredo de Filipenses 4,13 que nós lemos aqui, tudo posso naquele que me fortalece. É aqui, como dizem, que está o pulo do gato. O segredo está aqui. E aí o verso 21 e o verso 22 nos diz o seguinte: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores... Sabe aquela coisa? Eu te disse. Quem já ouviu isso aqui? Eu te disse. Quem já ouviu, levanta a mão. Eu te disse. Não foi me ouvir? Olha só. Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Verso 22. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem. Olha só Deus falando com eles em meio ao caos. Pois nenhum de vocês perderá a vida.
apenas o navio será destruído. Sabe qual é a melhor maneira de você avaliar a sua saúde emocional? A melhor maneira de você avaliar a sua saúde emocional é no meio de uma crise. Sabe a melhor maneira de você avaliar a sua fé? É no meio de uma crise. Essa é a melhor maneira. A melhor maneira de você ver se você realmente confia nas promessas de Deus é no meio de uma crise. Sabe por quê? É no meio de uma crise que nós vemos como nós reagimos diante dela. Sabe por quê, irmãos? É muito fácil ser cristão quando tudo está bem, quando tudo está sob controle, quando nós temos saúde, quando nós temos emprego, quando a gente tem dinheiro. Aí tudo se torna mais fácil. Porque a gente tem tudo. Porém, quando as coisas não vão bem, é neste momento que a sua fé é testada. E Paulo nos ensina, diante desta crise, diante daqueles homens que estavam desesperados, Paulo estava sossegado. E Paulo nos ensina 3 verdades que nós precisamos construir as nossas vidas. 3 verdades que Paulo entendeu e que nós precisamos entender. E a primeira verdade, sabe qual que é? Está no verso 23. Diz o seguinte: pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro. Primeira verdade que Paulo nos ensina aqui, sabe qual que é? É sobre a presença de Deus. A presença de Deus. Paulo sabia que ele podia estar passando o que for, ele podia estar no meio da tempestade, ele estava condenado, irmãos, ele podia passar o que fosse, mas Paulo sabia que Deus estava com ele. Sabe qual é a percepção que nós temos? Preste atenção. Nós temos a percepção de que Deus só está conosco quando tudo está bem. Porque, aliás, está tudo bem. Mas nós estamos muito enganados. Porque Deus está conosco em todos os momentos. Em todos os momentos. E a partir das nossas crises, a partir das nossas tempestades, nós não podemos nos afastar de Deus. A partir das nossas crises, a partir das nossas tempestades, nós podemos muitas vezes não enxergar a Deus. Mas Deus está nos vendo. Deus está te enxergando. Grave isso no seu coração. Grave isso que eu vou falar para você. Deus está com você até nos seus momentos mais difíceis. Fale para quem está do seu lado. Deus está com você nos seus momentos mais difíceis. Fala para o seu irmão. Deus está conosco em nossos momentos mais difíceis. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 56, 8. Olha o que o salmista nos escreve. Olha o que o salmista nos escreve. Salmo 56, 8 diz o seguinte: conheces bem todas as minhas angústias, recolheste minhas lágrimas num jarro, e em teu livro registraste cada uma delas. Irmãos, essa referência de Salmo aqui é muito profunda. Ela nos mostra que Deus, Ele está presente nas nossas vidas em cada momento deles. Sabe o que o salmista está falando?
que Deus se lembra de cada lágrima sua, cada lágrima que escorreu dos seus olhos, Deus se lembra de cada uma delas. Deus estava com você, sabe quando? Deus estava com você nos seus momentos de crise. Deus estava com você quando seus pais se separaram. Deus estava com você quando o seu namoro acabou. Deus estava com você quando a pessoa que você tanto amava morreu. Deus estava com você, sabe quando? Quando você entrou num buraco e não conseguia sair. Ele está com você em todos os seus momentos de crise. E aqui diz o seguinte, que Ele recolhesse as suas lágrimas num jarro e registrou cada uma delas. Esse versículo de Salmo 56:8 você tem que imprimir, irmão, e colocar na capa da sua Bíblia. No seu momento de aflição você precisa ler isso aqui. Deus está com você. E Ele recolheu cada lágrima sua e colocou num jarro. E aí Isaías 49, verso 15 diz o seguinte. Olha só. Olha que conforto que a palavra de Deus nos traz. Haverá mãe que possa se esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora, olha só, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Não importa o que você está passando aqui hoje. Não importa o tamanho da sua crise. O que importa para mim e para você, que a sua vida está nas mãos de Deus. E Ele conhece todas as suas lágrimas. Segunda coisa que Paulo nos ensina. No verso 24, ele fala sobre o propósito de Deus. Aqui diz o seguinte, Paulo. Isso aqui é Deus falando com Paulo. Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Essa é a segunda verdade que traz equilíbrio e segurança em meio às nossas crises e às nossas tempestades. Sabe qual que é? O propósito de Deus. O propósito de Deus. O propósito de Deus na sua vida. Paulo sabia que aquela viagem fazia parte do quê? Do propósito de Deus. Então ele não ia morrer nela. Porque, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Era necessário que ele comparecesse perante César. Sabe que Paulo pregou para o governador de Roma. Ele pregou para César. Era necessário que ele fosse até lá. Eu quero te dizer algo, meu irmão. Você precisa ter esse senso de propósito na sua vida. Você não é um acidente, você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito na sua vida e no lugar que Ele te plantou. Isso não é você que mede. Não são as circunstâncias que medem. Mas isso que manda é o propósito de Deus. As crises, preste atenção no que eu vou falar para você agora. As crises fazem parte da construção daquilo que nós somos e seremos. As crises fazem parte da construção daquilo que nós somos e daquilo que nós seremos. Eu só estou aqui hoje em virtude daquilo que eu vivi no meu passado. Em virtude daquilo que Deus construiu na minha vida. Você não tem noção de onde você vai chegar, do que você vai fazer, mas Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está chamando crise de oportunidade. As crises são oportunidades de Deus nas nossas vidas para nós crescermos. Steve Farrar, no livro Forjados por Deus, livro muito bom, ele escreve o seguinte: Deus age de modo providencial, suprindo tudo o que você necessita durante sua jornada. Estranho, conduzindo muitas vezes por caminhos que você não entende. E lento, desenvolvendo sua paciência e confiança nele.
Sabe quem tem pressa? Você. Sabe quem tem pressa? Vire para quem está lá e fala assim, você tem pressa. Fala para a irmã. Fala para o teu marido. Fala assim, ó, cara de pau, você que tem pressa. Eu não tenho pressa, não. Fala para ele, você tem pressa. Irmãos, Deus não tem pressa. Deus não tem pressa, Ele tem um plano. Você entendeu? Nós temos pressa, Ele tem um plano. E não importa o que você está vivendo, a sua crise vai te forjar e te fortalecer para que você viva o propósito de Deus na sua vida. Amém. Sabe qual é o terceiro pilar que Paulo nos ensina aqui? Paulo nos ensina sobre, no verso 24b, a parte do verso 25, sobre a promessa de Deus. Olha só que Paulo fala para os homens do navio. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Por mais que a situação fosse contrária, por mais difícil que fosse. Irmãos, imagina você. Quem é que já fez cruzeiro? Quem entrou no navio sabe o que eu estou falando. Tem uma noite que a gente acordou lá, acabou a força do navio, o navio ficou parado. Eu achei que estava afundando. Vou contar essa história, já contei aqui essa história já para vocês, que tinha uma goteira na minha boca. Quem lembra da goteira na minha boca? Quem não conhece essa história? Você não conhece? Vou contar rapidinho, tá? Estávamos fazendo cruzeiro. Eu queria contar, né? Você sabe. Estava fazendo um cruzeiro, a gente foi fazer, fazia muito tempo, o Rafael e a Débora eram pequenos, a gente foi fazer um cruzeiro, fomos até o Uruguai, né? Foi uma férias de família, foi maravilhoso, tempo maravilhoso, e só alegria. Uma noite estávamos voltando para Porto de Santos, no meio porque você volta direto, né? No meio da navegação, de madrugada o navio estava parado. E aí eu acendi a luz, parado e com uma goteira na minha boca. Eu falo, parado, goteiro e não acendi a luz. Aí eu falei, Fabiana, deu ruim. Aí nós olhamos a janelinha da cabine, não tinha afundado, porque eu achei que fosse um peixinho passando, né? Não vi. Falei, tem alguma coisa errada aqui. Tinha uma goteira de água salgada na minha boca. Falei, está acontecendo alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Aí, de repente, voltou a luz da cabine, aí falei, opa, afundando não tá, e o navio voltou ao normal. Sabe o que era a goteira? Nossa cabine e nossa cama era aqui, e as beliches faziam assim, em cima da cama. E quem dormia em cima de mim? O senhor Rafael Menezes, ele fez xixi na cama. E aí, meu irmão, eu tomei urina do Rafael até umas horas, achei que o navio tinha afundado. Não foi nada disso. Lembra, Rafael? Ele lembra. Lembra? Você era pequeno. Não era grande não, ele era pequeno já, tá, irmãos? Irmãos, eu lembro que esse breve momento nos deu pânico. Você lembra disso, Fabiana? A Fabiana foi o medo de abrir a janela e ver peixinho passando lá de fora. Eu fico imaginando esses homens no meio de uma tempestade, há dias, navio destruído, sem comida, aqueles homens andando para um lado para o outro sem saber o que fazer. E Paulo fala assim, assim tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Paulo estava se apoiando na promessa que Deus havia feito para ele. Por mais que tudo fosse desfavorável, Paulo deixou bem claro, eu creio em um Deus que falou comigo, que me fez promessa. E aonde está o meu foco? Aonde estiver o meu foco vai determinar as minhas emoções. Salmo 119:50 diz o seguinte, este é o meu consolo no meu sofrimento. Olha só, o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. Em nossos maiores momentos de dificuldade, meus irmãos, nós precisamos trazer à luz nas nossas vidas aquilo que Deus nos prometeu. Deus tem feito promessas para você. Deus tem falado ao seu coração. Deus tem te prometido muitas coisas. Mas sabe o que nós fazemos em meio às nossas tempestades? Nós olhamos a tempestade e nos esquecemos que servimos a um Deus que nos faz promessas. Agora minha pergunta para você.
Você conhece as promessas de Deus? Você conhece as promessas de Deus para a sua vida? Existem algumas promessas do Senhor que estão na palavra em que você deveria se apoiar nelas. Por exemplo, Hebreus 13:5. Olha o que a palavra diz: nunca o deixarei. Olha só, não apareceu aqui por quê? Aqui, nunca. Ele quer me deixar, né? Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Olha só o que diz em Mateus 28:20. E eu estarei sempre com vocês. Até quando? Olha a promessa de Deus para a sua vida. Olha essa aqui é para você, ó. Neste mundo, vocês terão o quê? Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as suas necessidades, todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quem está passando por um momento difícil aqui, levanta a mão. Romanos 8:18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém. Paulo nos ensina 3 convicções profundas que fazem parte da nossa fé. Tem alguém brigando comigo aqui, deixa assim. 3 convicções profundas que fazem parte da nossa fé. A presença de Deus. O propósito e a promessa. A presença de Deus. E todas essas convicções, sabe o que elas fazem? Elas nos fazem a olhar para Cristo. O segredo da inteligência emocional é nós olharmos para Cristo. Para nós encerrarmos aqui. Primeiro, você pode estar atravessando tempos difíceis. Mas Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Segundo lugar, manter o foco em Deus, não nas circunstâncias, é o segredo da inteligência emocional. Quando eu me preparava para essa mensagem, eu fui ver alguns podcasts sobre inteligência emocional. Fui estudar o que os especialistas falam. Todos falam sobre exercícios da mente, coisas que você tem que fazer, práticas que... Mas, meus irmãos, há 2000 anos atrás, a palavra já nos mostra qual é o segredo da inteligência emocional. Sabe qual é o segredo da inteligência emocional? Olhar para o Senhor. E terceiro e último lugar, tem esperança e confiança. Jesus morreu, ressuscitou e virá em breve. Meu irmão, ainda não acabou. Fique de pé no seu lugar comigo, vamos orar.